semana abençoada. Mas quando a bênção do Senhor também vem, as lutas também vêm. Nós não podemos ser inocentes e achar que o diabo vai perder e ele vai falar assim: ai, que legal, perdi. O diabo nunca vai se conformar em perder algo. Ele nunca vai se conformar em te perder ou perder alguém da sua família. E muitas vezes as lutas nos levam a pensar: estou fazendo a coisa certa? Estou fazendo do jeito certo? Estou fazendo pelo propósito certo? Mas quando nós temos o objetivo de amar a Deus e servir a Deus sobre todas as coisas, em todo o tempo, com certeza nós sempre vamos fazer a coisa certa. Que a nossa motivação não é nós, mas é Ele. Não é o meu bem-estar, mas é honrar a Deus sobre todas as coisas. E domingo passado, eu falei com vocês sobre, ministrei com vocês sobre o Deus dos fortes. Hoje eu quero ministrar para vocês o Deus que faz maravilhas. O Deus que faz maravilhas. E quando nós pensamos e alguém manda a gente passar à frente, sempre nós vamos estar entre dois pensamentos: o que vem pela frente e o que eu estou deixando para trás. Não tem como. É algo que realmente sempre vem na nossa mente. Passar à frente quer dizer, eu tenho novas perspectivas, eu tenho novos desafios. E o que eu estou deixando para trás? Não tem, são coisas boas, coisas ruins. Eu só vou ser bem-sucedido na tarefa que eu faço lá na frente se eu deixar as coisas ruins para trás. E todos os dias nós somos desafiados a irmos em frente. Irmos em frente, fazer a diferença. Então, que nós possamos hoje entender que Deus nos quer levar à frente. Ele quer nos conduzir. E não estou aqui para pregar um evangelho para você que você não vai ter dificuldades. Você vai ter dificuldades. Você vai ter decisões difíceis para fazer. O que fazer, como fazer. Você vai ter que abrir mão, muitas vezes, de desejos, de vontades, para seguir em frente. São decisões difíceis. E só os fortes em Deus seguem com firmeza. Segunda carta aos Coríntios, hoje eu acho que nós estamos com um problema no telão. Segunda carta aos Coríntios, por isso que você que tiver celular, tiver Bíblia aí, acompanha comigo. Segunda carta aos Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que faço tudo novo. Vire para a pessoa do teu lado e fala assim: Deus vai fazer tudo novo na tua vida. Pergunta para ela: está pronto? Está preparado? Glória a Deus por isso, né? Mas para isso, queridos, nós não podemos ter a síndrome de Esaú. Qual que é a síndrome de Esaú? Negociar a nossa bênção. Negociar a nossa promessa. O desafio muitas vezes é estarmos com fome, estarmos com tribulação,
estarmos com tristeza, mas mesmo assim, nós vamos preservar a promessa que o Senhor fez na nossa vida. Eu não vou trocar o que Deus tem para mim por um momento, por um prato de lentilha, por algo que vai ser momentâneo. Eu preciso entender que Deus já colocou a terra dentro de mim, no meu coração. E quando eu tenho essa terra que Deus me prometeu dentro do meu coração, eu vou em frente, eu vou buscar, e os obstáculos que vierem, eu vou pular eles, eu vou passar por eles, eu vou destruir tudo que pode me destruir. Não estou incentivando ninguém a destruir ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas destruir, que eu quero dizer, é na tua mente. É entender que o adversário vai se levantar, mas você precisa ser otimista, perseverante, para poder passar das tribulações. E hoje eu quero, um texto base meu, é Josué capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, pois, José de madrugada e partiu de Sitim, e ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenou ao povo, dizendo: quando virdes a arca do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também dos vossos lugares e seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Voltou? Glória a Deus. Muitas vezes nós chegamos a um lugar e o desafio é a gente seguir, porque muitas vezes chegar no topo é um desafio, mas nos mantermos no topo é muito mais difícil. Por quê? Quando nós chegamos no topo, muitas vezes nós relaxamos, consegui. E aí a gente dá aquela relaxada. O povo de Deus aqui estava no meio de um desafio. Eles tinham passado o deserto e estavam entre o deserto e o Jordão. Entre eles, tinha o Jordão para trás, que eles tinham passado um tempão, e diante deles tinha o Jordão que limitava deles entrarem na terra prometida. E eu pergunto para você, qual o deserto que você passou? E qual o Jordão que você vai ter que atravessar? Muitas vezes nós paramos num lugar e falamos assim: e agora? O que fazer? Para onde eu vou? Se eu voltar para o deserto, não tem comida. Se eu tentar atravessar o Jordão, eu corro o risco de morrer afogado. O que eu vou fazer? Você olha para trás é dificuldade, você olha para frente é desafio. E aí que entra a nossa vida com Deus. Aí que entra o nosso viver com o Senhor. Aí que entra o nosso relacionamento com Deus e com a igreja, com a família de Deus. Porque muitas vezes, sozinho nós desanimamos, mas quando nós estamos numa multidão, sempre tem alguém que vai falar, contar um testemunho e falar assim: ei, eu venci. Como o Ronaldo, que está chegando agora ali. Ó.
Você pode aplaudir a Deus pela vida do Ronaldo? Tem lugar aqui na frente, ó. Ronaldo teve um apendicite. Da apendicite complicou. Ele perfuraram o intestino dele e ele ficou 26 dias internado. E hoje está aí, ó, para a honra e glória de Jesus, vindo segunda vez, está vindo na igreja buscar o Senhor. Qual é o deserto? Ou que você saiu e qual o Jordão que você tem que atravessar? O povo de Deus aqui tinha uma promessa, que a terra onde eles iam entrar manava leite e mel. A terra onde eles iam entrar tinha fartura, cacho de uva, que 2 homens não podiam carregar. Mas eles estavam entre o deserto e o Jordão. Queridos, quando nós estamos numa situação assim, nós precisamos nos certificar de que estamos vendo a presença de Deus. A presença de Deus era a única coisa que este povo tinha com certeza. E muitas vezes a única coisa que nós temos é a certeza de que Deus está conosco. Não importa a luta ou onde nós estamos, Deus está conosco. E é essa certeza que vai nos levar a atravessar o Jordão, a passar e possuir a terra que Deus nos deu, que Deus nos prometeu. Mas nós não podemos desanimar e ficar olhando para os desafios. Porque quando nós estamos na presença de Deus, quem vai nos fazer passar os desafios é Deus. É Deus. Josué 3,3 diz assim: e ordenou ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levantam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Não tire o olho da arca, não tire o olho da presença de Deus. É Ele quem vai te direcionar ao lugar onde você precisa passar. É Ele que vai te levar, vai te conduzir o caminho que você deve seguir. Se você está entre o deserto, não tem como voltar, para frente tem um Jordão e você não sabe como atravessar, fique em Deus. Deus vai ter uma solução. É Ele quem vai abrir o Jordão, é Ele quem vai fazer. E se nós pararmos para analisar a nossa pequena mobilidade ou pequena força que nós temos, nós desistimos. A gente para e senta e faz que nem aquela hiena. Ó céus, ó vida, dia difícil. E aí, com certeza vai ficar mais difícil passar do outro lado. Porque você desistiu, você abriu mão. Aqui acontece algo inusitado. Os levitas foram autorizados a levar a arca só 3 vezes na Bíblia. Aqui no capítulo 6 e 6 também fala que os levitas levaram, e em 1 Reis capítulo 8 ele fala que também os levitas foram autorizados, porque quem levava a arca da aliança eram os coatitas, os da família de Levi. Era eles especificamente que levavam isso. Por que então que só 3 vezes os levitas são autorizados a levar a arca da aliança? Porque quando o povo é introduzido num lugar, Deus mostra que existe uma autoridade. E os levitas ali naquele momento eram a autoridade que precisava guiar o povo.
Por isso que muitas vezes eu falo para os irmãos aqui do louvor, vocês são levitas. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que louvar e introduzir a igreja à adoração. O levita tem esta função de levar a igreja a adorar, a olhar e a ver a presença de Deus. Você, querido, precisa ser este levita na tua casa, precisa ser esse sacerdote dentro da tua casa, que mostra a presença de Deus para aqueles que estão vivendo com você. Você precisa ser quem conduz, quem mostra para as pessoas que trabalham com você. Você precisa ser quem introduz a presença de Deus na sua rua, no seu prédio, onde você está. A presença de Deus precisa ser conduzida por você. Então não tire os olhos da presença de Deus. Fala assim comigo, eu não vou tirar os olhos de Deus. Segunda coisa. Só tem caminho seguro onde tem presença de Deus. Só tem caminho seguro onde tem presença de Deus. Quais os caminhos que às vezes nós temos seguido, que Deus não está naquele caminho? Esse povo precisava olhar para a Arca da Aliança, ficar uma distância de 2.000 côvados, que é em torno de 900 metros. 900 metros dá para se ver muito bem algo. 900 metros é um lugar que dá para se ver a presença de Deus. E a orientação era, não tirem os olhos da arca. Por onde a arca for, vocês vão atrás. Porque a arca é o símbolo da presença de Deus. A arca se movia, quer dizer que Deus estava se movendo. E tem muito crente. Deus se moveu lá atrás. E Ele continua esperando aquele mover. Posso te falar uma coisa muito sincera? Aquele mover foi para aquele momento. Aquele socorro de Deus para a tua vida foi para aquele momento. Hoje a coisa mudou. Por quê? Porque a situação mudou e você mudou. Você se moveu. Então você precisa entender que quando o movimento acontece, você também precisa se movimentar. Você também precisa deixar para trás coisas que talvez estão pesando na tua caminhada. Coisas que às vezes estão retendo a bênção. Por quê? Porque você está preso ainda na experiência de 20 anos atrás. Deus é um Deus que se renova todas as manhãs. Todos os dias Deus tem algo novo para você. Todos os dias Deus tem um mover diferente. Josué 3:4 diz, haja contudo entre vós uma distância de 2.000 côvados e não chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passastes antes. Caminho que você nunca passou antes, você precisa de um guia. Você precisa de alguém que te conduza. Você precisa de alguém que vai te orientar. Olha o buraco, olha o penhasco, olha, aqui dá para dar uma aceleradinha, a estrada está boa. Muitas vezes, nós queremos fazer as coisas por nossas próprias forças. Fazemos na emoção, e fazer na emoção dá ruim. Falei para vocês domingo passado que eu quase caí lá de trás, eu fiz na emoção.
Falei, não, eu quero ver isso aqui pronto. Se eu não tirar aquilo dali, os irmãos, os caras não vão fazer o forro, então eu vou agir na emoção. E peguei, joguei tudo para baixo e fiz. Quando eu notei, na minha emoção, eu me descuidei e cheguei muito na beirada. Muitas vezes você precisa falar para você mesmo, ei, calma, vai devagar. Deus não se movimentou, a arca não se movimentou. Eu preciso esperar o mover de Deus, eu preciso esperar Deus falar. Fique focado, não esqueça da promessa que Deus fez para a tua vida. Quem tem promessa aqui? Quantas vezes você já esqueceu dessa promessa? Muitas. Fique focado na promessa. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, onde eu peguei um propósito de final de ano, escrevi tudo que eu queria naquele ano, foi 2011, e coloquei assim na capa da Bíblia. E semana passada eu estava olhando, gente, tem 14 propósitos lá naquele lá, 9 já se cumpriram. 9 já se cumpriram, faltam só 4. 5. Mas aí o Espírito Santo falou para mim assim, por que esses outros 5 ainda não se cumpriram? Porque você esqueceu de orar por isso. Você esqueceu de trazer à memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança é a terra que Deus colocou dentro de você. É o sonho que Deus colocou dentro de você. O povo não desanimou ali entre o deserto e o Jordão, por quê? Porque eles sabiam que Deus tinha prometido um lugar para eles. Você precisa, a promessa de Deus precisa estar visível assim. Escreva, coloque no espelho onde você vai pentear o cabelo, escovar o dente. No para-brisa do carro, não na tua frente para você poder ver o trânsito, mas na tua carteira, onde você sempre possa ver a promessa que Deus fez na tua vida. Deus não desistiu de te abençoar. Mas quando nós olhamos e vemos a promessa, o nosso espírito vai sendo trabalhado, o nosso coração vai sendo trabalhado para receber aquilo, mas quando nós esquecemos, o processo de preparo para. O desafio nosso, gente, é sair do deserto, passar o Jordão e entrar na terra prometida. Nós precisamos entender isso. Segundo o livro de Crônicas, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar. Nós precisamos muitas vezes falar assim, Deus, eu saí do deserto, estou entre o Jordão, o que eu faço agora? Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, tem tantos desafios, e agora, Deus, o que eu faço? A direção aqui de Josué era muito clara, olhem para a arca, olhem para a presença, busquem a presença. Josué 3,5 também é o desafio que ele faz para o povo. Deus disse Josué também ao povo, santificai-vos para que amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Orientador isso. Santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Mas muitas vezes nós queremos ter o que é santo, vivendo uma vida de pecado.
Muitas vezes nós queremos entrar no Santo dos Santos com uma vida toda torta. Você não vai tocar no que é santo se você não estiver santo. Você não vai tocar no que é de Deus se você não for de Deus. O povo aqui não tinha nada. Eles simplesmente foram desafiados ao quê? Sigam a arca. Sigam a arca. O que nós estamos chamando a igreja é falar assim: sigam a arca. Nós estamos andando e crendo que Deus tem promessa para cada um de vocês. Deus tem promessa e Deus está falando, Deus está fazendo na vida de cada um. Se eu perguntar para cada um aqui, desde que você está frequentando a igreja, você já não progrediu? Todo mundo vai falar assim: eu prosperei, eu progredi, eu cresci. Deus tem mais para você, amém? Deus tem mais para você. Quarta coisa, entenda que servir a Deus não é um peso. Servir a Deus não é um peso. Se você está servindo a Deus como um peso, você precisa rever suas prioridades. Porque a Bíblia diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem que ter prazer em servir ao Senhor. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, nada existe. Sem Ele, nada acontece. Que você possa, querido, buscar primeiramente a Deus em tudo que você faz. Que você possa realmente se levantar e dizer: Deus é a minha motivação. Deus é a minha razão de viver. Deus é o meu estilo de vida. Deus é em quem eu tenho acreditado e só consigo seguir por Ele e para Ele. Por Ele e para Ele. Para concluir, que tem inimigo que só Deus é quem vai tirar da sua frente. Tem tentação que às vezes você já fez vários esquemas, várias disciplinas, mas só em Deus você vai alcançar. Só em Deus você vai poder parar de ter vícios, de pecar rotineiramente. Só Deus pode fazer, só Deus pode tirar muitos desejos pecaminosos de você. E esses desejos não te prosperam. Porque quando você entra em comunhão, de repente você cai novamente naquele pecado. Não desista. É um processo, Deus está trabalhando. Busque santidade, busque santificação. João 14,6 diz assim: e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só tem um caminho, Jesus é o caminho. Coloque isso na sua cachola. Só existe um caminho perfeito, não tem outro caminho. Se você não está em Jesus, você está pegando atalho, e atalho é perigoso. Atalho é perigoso. Tenha temor de Deus, querido. Tema ao Senhor. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo à prudência, o que leva o santo à prudência. Princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Como assim, pastor? Você vai ser sábio e pensar assim: o que eu estou fazendo está de acordo com a palavra de Deus? O que eu estou fazendo está alinhado com a palavra de Deus? O que eu estou fazendo vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? Eu ouvi uma frase, eu acho que foi o Marcos que citou esta semana, falando assim:
Na dúvida, eu não faço. Tem dúvida se é de Deus, se é santo, não faz. Busque sabedoria, busque entender. Sabe, tem um ladrão na nossa vida que ele atua todos os dias. Sabe qual que é esse ladrão? É o medo. Nós não podemos ter medo de desagradar pessoas. Nós não podemos ter medo de não sermos felizes e deixarmos coisas para trás por se fazer. O medo, ele rouba a sua fé. O medo rouba a sua esperança. Ele rouba a sua determinação. Ele rouba a sua alegria, ele rouba a tua paz. E como eu falei para vocês já dois cultos, o medo é um espírito. E se é um espírito, nós temos que expulsar e falar: sai em nome de Jesus, medo. Sai em nome de Jesus. Busque santidade. Primeira carta a Pedro 1,16. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Muitas vezes, nós queremos acessar o santo sem estar em santidade. Muitas vezes, nós queremos que Deus derrama algo precioso na nossa vida e a nossa vida está toda bagunçada. Muitas vezes a prosperidade de Deus não vem para a tua vida, não é culpa de Deus. É tua culpa. É a tua culpa. Sede santos, porque eu sou santo. Josué 3,17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Quando você está em santidade, quando você tem Deus como sua direção, é Ele quem vai fazer. E você não vai nem molhar os pés. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz não te traz desconforto. Tudo que Deus traz não te tira paz. Tudo que Deus faz te dá tranquilidade, te dá alegria, te dá esperança. Nosso desafio esta semana é entender que nós saímos do deserto. Estamos entre o Jordão e a terra prometida. O que eu preciso fazer para entrar na terra prometida? Primeira coisa, não tire os olhos de Deus. Segundo, não tenha medo de dar passos quando Deus te mandar andar. Terceiro, tema o Senhor, porque temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tema o Senhor, seja santo, porque só santo pode acessar o que é santo. Só santo pode entrar no santo dos santos. Fique em pé em nome de Jesus.